Fala galera, beleza? Terra do Futebol Oficial, teu canal de futebol tá de volta na área, trazendo aqui agora a análise de Santos e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. Acabou de terminar esse jogo, nem deve ter começado ainda as entrevistas dos técnicos no momento que eu tô gravando aqui para trazer para vocês. Jogo lá na Vila Belmiro, vocês já viram o pré-jogo, tudo que eu falei já sobre as escalações, sobre a questão do time do Santos estar esfacelado por causa do bichinho. Então, pessoal, vamos trazer, antes de mais nada, os nossos apoiadores aqui do canal. Vai lá no Instagram, tá? Não se esquece de apoiar, @uselapegada, @espaçorache e @atelier_chama. Vão lá no Insta, segue os perfis deles lá, vocês vão curtir, vai ter um atendimento nota 1000 e aproveita e antes de ir lá se inscreve no canal aqui, galera, traz galera pra gente aqui também, comentem, compartilhem, tá bom? É importante pro canal, é importante para que a gente possa gerar cada vez um conteúdo melhor e em maior quantidade para vocês, tá bom? Conto com todo mundo, valeu pessoal, vamos pro jogo. Galera, primeiro tempo, as escalações, o Santos era aquilo que dava para fazer, a escalação do Internacional. Eu acertei quase tudo aqui na minha sugestão. Eu até brinquei no Instagram antes do jogo que eu possivelmente tinha alcançado o técnico Abel Braga, né? Porque eu falei aqui no pré-jogo o que era para ser feito, como eu achava que deveria ser montado o time do Internacional. E foi exatamente assim que ele veio com o Maurício de titular, que foi uma grata surpresa para mim. O Rodinei na lateral direita, que eu defendo que seja o dono da posição, apesar de que hoje foi muito mal, nós vamos falar disso já já. Várias individualidades abaixo também, mas a equipe coletivamente veio muito mal também. Individualmente e coletivamente o Inter hoje esteve péssimo, esteve muito ruim mesmo. Com a meninada do Santos, o Santos fez o que dava e marcou bem o time Internacional, teve uma transição em velocidade puxada pelo Marinho, conseguiu fazer um bom enfrentamento, um enfrentamento de inteligência com o Internacional, teve total mérito na vitória, o resultado foi justo, 2-0 para o Internacional, desculpem, para o Santos, em cima do Internacional. Então, pessoal, nós vamos lá. Primeiro, as escalações já falei, foi uma surpresa grata do Internacional. Os dois times até estavam bem postados na primeira etapa da partida. Dava indícios de que era uma análise tática ali, os primeiros 15, 20 minutos, que as equipes estavam se respeitando, mas que pareceria ser um jogo de bom nível. Não foi, o jogo foi morno, com muitas bolas longas dos dois times no primeiro tempo, não usando seus meios de campo, né? Ou lançamentos em profundidade pelo lado do Santos para a corrida do Marinho, ou muita bola ligada direta por parte do Internacional, pouca criação, apesar de que me agradou a partida do Maurício no primeiro tempo, porque ele estava estreando completamente desentrosado, um esquema completamente novo para esse grupo de jogadores nesse ano, nessa temporada, né? Ou seja, era propício para estrear ele, como foi feita a estreia, e ele correspondeu de uma boa maneira. Na minha opinião, um jogador que mostrou aí a característica mais similar a tentar fazer o que o Bosquilha fazia no time do Internacional, ainda muito aquém, claro. Jogando para mim um pouco fora de posição, gostaria de ver o Maurício um pouco mais centralizado. Ficou trocando de lugar o tempo inteiro com o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, por favor, saia do time, não volte mais, não dá. Eu tentei te defender aqui várias vezes da função sem a bola, mas está muito mal o Marcos Guilherme, tem que sair urgentemente desse time, bota quem quiser, muda esquema, não sei, o Marcos Guilherme está completamente inviabilizado dentro do Internacional, é um desrespeito à torcida do Internacional, esse rapaz está entrando em campo ainda. Tá bom, galera? O primeiro tempo, basicamente é isso que dá para dizer, dá para salvar ali a atuação do Maurício, e no finalzinho o Abel Hernandes tentou fazer uma parede ou outra e tal, teve outro que foi muito abaixo hoje, o Abel Hernandes. O Galhardo, eu já vou falar do Galhardo, pessoal. Eu falei no pré-jogo que eu gostaria de vir aqui depois do jogo falar bem do Galhardo. Tenho sim como falar bem do Galhardo hoje, já vou explicar para vocês. A gente vai para o segundo tempo, onde o Inter volta bem. Acho que deveria ter voltado com alterações
Yuri Alberto, por exemplo. Mas não foi o que o Abel fez. O Abel deu uma remobilizada no grupo e o Inter volta bem, com mais velocidade. A gente teve a saída, que eu me esqueci de falar agora no primeiro tempo, a saída do Edenilson, né, e a entrada do Lindoso. Desculpem que eu esqueci isso no primeiro tempo, isso contribui até, na minha opinião, de forma positiva para a volta do Inter no segundo tempo, porque o Lindoso dá uma segurança maior junto com o Dourado, ficam dois volantes realmente em linha, porque com o Edenilson iria sair a toda hora para fazer a infiltração. Então isso dá segurança para o Maurício e o Marcos Guilherme levarem um pouco mais o time. O Thiago Galhardo jogando mais por dentro hoje, mais perto da posição original do Thiago Galhardo, que é um meia pela linha dos três meias, enquanto o Marcos Guilherme e o Maurício, desde o primeiro tempo e no início do segundo, trocavam de posição. Ora um caía pela direita, ora caía pela esquerda, depois trocava. E o Thiago Galhardo, que é um jogador que se movimenta com muita inteligência, transitava entre a movimentação desses dois jogadores. Ele originalmente estava no meio deles, mas aonde um saía de posição, ele vinha, eles fizeram uma composição até interessante ali nos primeiros 10 minutos do jogo, do segundo tempo. E o Thiago Galhardo começou a dar uma crescida no jogo, acertou alguns passes, e aí teve algumas jogadas junto com o Abel Hernandes. O Abel Hernandes quase faz um 1-0 para o Inter numa bola que ele pega um pouco sem ângulo, que eu acho que ele poderia ter jogado por cima do goleiro. O goleiro cresce bem nele, ele tenta a batida, estampa a medalha no peito do goleiro. O goleiro do Santos, aliás, que foi muito bem. O Santos tem um novo goleiro aí para o seu elenco, na minha opinião, um goleiro de reflexos muito rápidos. Me chamou muita atenção o goleiro. Depois ele faz algumas outras intervenções, a gente vai citar. E aí, pessoal, vem o gol de 1-0 do Santos. Numa falta do Rodinei do lado da área. Eu não achei falta, não estou defendendo o Rodinei, mas entendo que se dê a falta. Eu não achei nem falta, muito menos para amarelo. Ele tomou um amarelo, se eu não me engano, por essa falta. Isso eu achei um pouco de exagero, foi um lance um pouco normal de jogo. O jogador dá a bola atrás, ele dá aquela passadinha com o pé assim pro lado para tentar bloquear a bola, e o jogador vai no corpo dele, tenta dar o drible raio-x às vezes, apesar de que estava fazendo um passe, na minha opinião, mas ele tenta passar no meio do Rodinei. Não achei nem falta, mas entendo que se der a falta, não achei para cartão, ponto. Agora, a cobrança da falta, pessoal, novamente, bola aérea defensiva do Internacional. Não é possível que não se resolva a bola aérea defensiva do Internacional. Abel, faz o que eu falei pro seu Cudê lá fazer, ele não fez. Tira um tempinho, posiciona essa defesa direito. Não é possível essa bola ter ido rasteira quase, era entre rasteira e meia altura aquela bola, não chegava nem a ser meia altura. No primeiro pau, ela passa por 3 jogadores do Internacional, um do Santos, que até agora não sei se tocou ou não tocou na bola, e o Lomba deitado fazendo não sei o que. Lomba também, pra mim, falhou nesse lance. Pra mim, falhou. Vai ter gente que vai dizer que eu tô pegando pesado, que não foi falha, que tava encoberto. Tudo isso é verdade, dá pra dar todos esses descontos. Mas bola na pequena área, pra mim, o goleiro tem que sair atropelando. E ainda mais num futebol como o nosso, onde se tocar no goleiro é falta. Tem que sair, lavrar todo mundo, atropelar todo mundo e ficar com a bola. Não pode isso. Todo errado o sistema defensivo do Internacional, novamente na bola aérea defensiva. Horroroso lance, um lance ridículo de juvenil que ainda não aprendeu de pré-mirim, no tempo que existia pré-mirim, não é nem de juvenil, de quem ainda não aprendeu posicionamento tático ao longo da sua carreira, ao longo das suas escolinhas, ou seja, de onde for. Jogar na defesa tem que ter, no mínimo, esse tipo de noção de posicionamento. Gente, após isso, tá, o Inter responde com o Thiago Galhardo numa cabeçada muito bonita, e aí um verdadeiro milagre do goleiro John, não me lembro o segundo nome dele agora, John Vitor, John. O John do Santos faz uma linda defesa num cabeceio do Galhardo. Ali parecia que o Inter podia dar uma outra cara na sua atuação e ir para frente, conseguir compor jogadas para ameaçar o Santos, que não estava acontecendo até então.
mas daí, quando o Inter está tentando recuperar esse ímpeto, o Rodinei comete uma falha gravíssima. Logo em seguida disso, encosta vai escorar uma bola de cabeça para trás, uma bola ridícula. Se eu não me engano, é o Marinho que rouba ela, carrega ela para a defesa. O Rodinei tem ainda a opção de fazer a falta depois, porque o Rodinei alcança o Marinho, deveria ter derrubado, feito a famosa falta tática que a gente diz antes do Marinho, tá passos antes da grande área ainda, ali era para ter feito a falta, ele não faz. Há uma combinação de jogada e uma conclusão dentro da área do Internacional. O goleiro acaba dando rebote na cabeça do Caio Jorge para fazer 2-0 Santos com justiça. De novo uma falha, para mim uma pequena falha do Cuesta, que não está tomando a frente do Caio Jorge. O Caio Jorge cabeceia quase na pequena área sem goleiro livre. Achei também uma falha individual grave, que eu vou dar um desconto para o sistema defensivo nesse lance, porque a falha individual ela tá acima, né? Mas muito mal, de novo, a defesa do Internacional, correndo atrás de atacantes como o Marinho, tu não vai buscar na corrida. E aí, pessoal, o técnico Abel Braga chama 3 jogadores para colocar no jogo, assim, quase que de imediato: D'Alessandro, Praxedes e Leandro Fernandes. Coloca esses 3 jogadores nos lugares de Dourado, Maurício e... agora tá me fugindo o outro que ele tirou, Marcos Guilherme, né? Tira esses 3 jogadores e parece dar bons sinais. Eu fiquei na dúvida se ele ia mexer na formatação da equipe. Ele continuou no seu 4-2-3-1, como ele estava jogando já no primeiro tempo, que o Thiago Galhardo estava fazendo a função. Hoje mais de meia atacante, aquele meia que vem buscar a bola, carrega ela para ataque, conduz bastante. Mas não foi bem o D'Alessandro de novo na partida. O Leandro Fernandes, a única coisa que faz no jogo é cobrar uma falta meio bizonha também. E o Praxedes, eu gostei de como entrou no jogo. Errou algumas coisas, mas entrou com personalidade, entrou com função, encostando quase como um segundo volante. Eu achei que eu ia ver ele fazendo a função do Marcos Guilherme, mas não, ele veio fazer uma segunda volância do lugar... do lado do Rodrigo Dourado, do Rodrigo Lindoso, desculpem, buscando essa bola, fazendo a composição de jogada para fazer a transição defesa-ataque, para trazer ela do primeiro volante e levar para o ataque. Arriscou 1 ou 2 chutes que não foram bons, mas eu gostei da personalidade do Praxedes, de como ele não se escondeu do jogo quando o time inteiro estava apático, estava morno. A cada gol que tomou se entregou mais, sabe? Não teve poder de reação novamente o time do Internacional, e o Praxedes quebrou isso um pouco. Tentou contagiar. O D'Alessandro, como eu já falei, não foi bem. O Yuri Alberto, quando entrou também, não falei da entrada do Yuri Alberto, que foi antes ainda, quando entre o primeiro e o segundo gol, entra o Yuri Alberto no lugar do Abel Hernandes. O Abel Hernandes hoje, não vou defender, foi muito mal o Abel Hernandes, foi muito mal mesmo. Mas o Yuri Alberto foi um pouco pior. Não se encontrou em campo, não conseguiu fazer bons lances. Tem um lance para mim emblemático da atuação dele no segundo tempo, onde ele pega, puxa a bola com o pé e tenta dar uma meia-lua de rolinho e sai distracionado na lateral do campo. Dá para ver que foi um lance assim, bem de quem tá completamente fora do que tá acontecendo ali naquele momento da partida, sabe? Um lance bobo, um lance de menino, de garoto. Vamos dar um desconto também, mas entrou muito mal, né? E em resumo de tudo isso, pessoal, o Internacional foi muito mal. O Santos, com o que podia ter feito no jogo, fez bem o enfrentamento, leu bem as ações do jogo, e isso eu acho que é uma diferença da maturidade, como o time do Inter não é maduro. O time do Santos soube ler ao longo do jogo, fazer os recortes de jogo, como eu digo, da hora de avançar um pouco mais. Tem um exemplo também muito interessante. Assim que o Internacional coloca os seus 3 jogadores de uma vez só, depois que toma o segundo gol, o time do Santos lê que ali é a oportunidade de em 5 minutos matar o jogo. Ele não consegue, mas ele tenta. Os 3 jogadores entram, imediatamente o time do Santos lê a oportunidade e avança com muita velocidade as suas linhas de marcação, antes que o time do Inter conseguisse acomodar as suas substituições, e quase conseguiu roubar uma bola na área e fazer o gol. Nesses 5 minutos
Foi muito bem o time do Santos nos seus recortes de jogo, em como leu, mostrou ser um time mais maduro, mais pronto em termos de treinamento, de estágio de trabalho. Mesmo com todos os desfalques, teve todos os méritos. Parabéns aí pro pessoal do Santos, parabéns à torcida santista. São 3 pontos que colocam o Santos na mesma briga que o Inter. Por enquanto a título. Não sei qual dos dois, o Internacional, por onde está, concorre a título. Mas acho que não vai ficar ali muito tempo não, pessoal. Está com perda de resultado e perda de desempenho, vai ser bem complicado. E o Santos, com a volta de seus titulares aí nas próximas semanas, pode ser que melhore, pode ser que inclusive fique um degrau acima do Internacional em termos de competição no ano. Tá bom, galera? Essa aí foi a nossa análise. Fernando Eifler vai trazer para vocês o pós-jogo do jogo do Grêmio, tá bom? E não se esqueçam, hoje mais tarde vai ter gravação do Dibre da Vaca. Amanhã eu trago um recado para vocês. Eu vou estar lá participando com os guris no Dibre hoje. Se tudo der certo, se Deus quiser, vamos estar lá. Vai ser uma resenha top depois da rodada, porque a resenha lá é maravilhosa. Tá legal? Dibre da Vaca com vocês depois também. Terra do Futebol volta mais tarde. Falou! Fui!